Bom dia, meu nome é Paloma, sou aluna de iniciação científica do professor Giordano. Estarei apresentando meu projeto, cujo título é o foto e controle das propriedades magnéticas de nanoestruturas híbridas magnetoplasmônicas. O estudo das propriedades nanomagnéticas de sistemas nanoestruturados vem crescendo bastante, principalmente devido às suas potenciais aplicações. Por exemplo, na biomedicina, tem diversos estudos na utilização desse tipo de sistema para o carreamento seletivo de fármacos. Outro exemplo seria no processamento e armazenamento de dados. Bom, eu vou falar agora sobre alguns pontos importantes para a compreensão desse projeto. O primeiro tópico que eu gostaria de abordar é sobre a tautomeria de valência. Essa figura, ela mostra o cobalto, que é o centro metálico. Ele está coordenado a um ligante redox ativo e aqui também tem a representação de um ligante auxiliar, apesar de não estar especificado. Aqui do lado esquerdo, nessa figura, a gente observa que em baixas temperaturas e em alta pressão, o cobalto ele tem um número de oxidação igual a mais 3, ele é baixo spin, portanto vai ser diamagnético, e ele está ligado a um íon catecolado, que é binegativo. Já em altas temperaturas, baixa pressão ou na incidência de luz, o cobalto tem um número de oxidação igual a mais 2, ele é alto spin, portanto é paramagnético, e ele está ligado a um íon semiquinonado, que é mononegativo. Essa transferência de elétron intramolecular ela é induzida por esses estímulos externos, como eu mencionei, a temperatura, a pressão, a incidência de luz. Esse processo ele tem que ser reversível e sem preferência entre esses dois estados. Como esse tipo de material pode ter esses dois estados eletrônicos diferentes, e eles podem ser controlados através desses estímulos externos, eles podem ser utilizados como interruptores moleculares. Porém, uma problemática na utilização desses tautômeros de valência como interruptores óticos é devido ao rendimento da fotoindução. Ou seja, a gente precisaria de uma potência relativamente alta para conseguir observar essa tautomeria. Outro ponto importante a se discutir aqui na introdução é sobre a ressonância plasmônica. Ao incidir um campo eletromagnético, os elétrons que antes se moviam livremente, eles passam a oscilar coletivamente no sentido contrário do campo elétrico. Esse deslocamento de cargas induz um dipolo elétrico na partícula e gera um campo elétrico restaurador, ou seja, que visa restaurar esse equilíbrio das cargas. Essa força restauradora e esse dipolo geram um aumento local da intensidade do campo elétrico da luz. Então, pode ser que um sistema híbrido seja interessante, um sistema de uma nanopartícula com um tautômero de valência, já que pode ser que a percentagem de fotoindução do tautômero de valência aumente devido à intensificação do campo eletromagnético. Esse aqui é um artigo do professor Giordano, que aborda sobre o mesmo complexo de cobalto que será sintetizado nesse projeto, através de uma funcionalização com fenilditiol. Foi possível observar a formação de monocamadas moleculares em cima de uma superfície de ouro. E o mais interessante é que foi possível observar que as moléculas mantiveram as propriedades estruturais e foi possível observar a tautomeria de valência induzida termicamente e por radiação luminosa no infravermelho com comprimento de onda igual a 904 nanômetros. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar se a ressonância plasmônica gerada por nanobastões de ouro afeta a percentagem fotoinduzida e a temperatura de transição dos tautômeros de valências do nosso complexo de cobalto. O interessante desse projeto é avaliar, ver se a ressonância plasmônica, que tem um máximo de absorção ótica, que tem uma energia correspondente à energia necessária para induzir a transição da tautomeria de valência do nosso complexo. Então a gente busca também com esse projeto como ter um sistema modelo para compreender os fenômenos que ocorrem em nanoestruturas. Esse projeto ele tem várias etapas. O primeiro passo é sintetizar e caracterizar os ligantes. Depois, sintetizar e caracterizar os complexos. Depois, sintetizar e caracterizar morfologicamente o nanobastão. Depois, sintetizar e caracterizar os sistemas híbridos. Por fim, avaliar as propriedades magnéticas e fotomagnéticas dos híbridos. O primeiro ligante a ser sintetizado é o metil 2-TPA,
que é um ligante tripodal tetradentado nitrogenado. A síntese dele é feita misturando o 2-aminometilpiridina com o 6-metilpiridina 2-carboxialdeído, na presença de um agente redutor, que vai ser o sódio triacetoxiboridrato. Porém, diferente do que consta na literatura, quando a gente realiza essa síntese, ao invés de a gente obter um sólido amarelo, a gente obtém um óleo amarelado. Observando o RMN que a gente obteve, a gente observa bandas correspondentes ao metil 2-TPA. Essas bandas estão descritas na literatura, então a gente tem essa confirmação. Mas a gente também consegue observar muitos ruídos, indicando que o nosso produto está bem impuro. Então, o nosso próximo passo foi fazer uma coluna que a gente conseguiu, de certa forma, separar, sim, o metil 2-TPA. Porém, com a pandemia, a gente não teve andamento nesses processos de caracterização. Porém, a gente conseguiu obter um sólido amarelo logo após ter feito essa coluna. Essa etapa, na verdade, não é funcionalização do nosso ligante. A gente tem a quinona e a gente vai reagir com fenilditiol e a gente busca formar esse composto que vai ser responsável para ligar o nosso complexo com o nanobastão, assim como foi feito naquele artigo que eu mostrei anteriormente do professor Giordano. A gente também já começou essa síntese, mas ela gera um dímero, que é esse subproduto, e a gente ainda não conseguiu fazer essa separação. A gente tentou contornar essa situação adicionando um excesso do fenilditiol. A gente também adiciona a quinona bem lentamente, gotejando, né? E a gente também coloca pouco solvente. Mas mesmo assim a gente obteve ainda esse subproduto. E o próximo passo também seria realizar uma coluna cromatográfica, porém, como a gente não teve uma quantidade de produto considerável, e também por causa da pandemia, a gente deu uma pausa nesse processo. A gente também consegue observar o RMN da quinona funcionalizada. A gente também consegue ver as bandas do nosso produto através da integração dos picos e a gente consegue também observar que há também a formação do dímero. O dímero possui essas mesmas bandas do nosso produto, exceto em 3,72 e em 1,77, dando um zoom nessas duas bandas que eu mencionei. A gente consegue observar que em 3,72 a gente tem dois dupletos com picos deslocados em relação um ao outro. E em 1,77 a gente tem dois tripletos com picos também deslocados um em relação ao outro. Isso ocorre devido ao excesso do reagente, que é o nosso fenilditiol, que foi colocado para reduzir, né, essa formação desse dímero, com o objetivo de reduzir esse subproduto. Então, depois que os ligantes estiverem prontos, a gente vai fazer a síntese do complexo. A gente adiciona aos ligantes o cloreto de cobalto 2 em condições anaeróbicas. Os ligantes eles vão ser desprotonados com trietilamina. Depois a gente vai precipitar o complexo com KPF6. E depois a gente vai fazer algumas medidas de infravermelho e UV-Vis. E a voltametria cíclica para observar o comportamento eletroquímico desses complexos. O nanobastão a gente está fazendo com parceria do professor Paulo Pisciani, do IMA. Ele forneceu todo o passo a passo, assim como o material, para a gente realizar a síntese. A gente está utilizando o método mediado por semente, onde primeiro são sintetizadas as sementes, a partir de uma solução aquosa do sal de ouro. A gente adiciona o CTAB, que é um tensoativo catiônico responsável pelo formato das sementes, e depois a gente adiciona o borohidrato de sódio, que é um agente redutor forte que vai disponibilizar o ouro para a reação. Depois a gente prepara uma solução de crescimento, na qual a gente vai adicionar essas sementes. Essa solução de crescimento também a gente vai utilizar o sal de ouro, o CTAB, que ele vai absorver em determinadas faces do cristais, favorecendo
a formação do bastão, né? Favorecendo o crescimento em uma das direções. A gente também vai utilizar um agente redutor fraco, que vai, digamos que, limitar a disponibilidade de ouro na solução. E a gente também vai adicionar o nitrato de prata durante as sínteses do nanobastão de ouro, que vai permitir alterar a razão de tamanho de acordo com a concentração utilizada. Nessa primeira imagem, a gente consegue observar a solução semente. Ela tem essa coloração específica e ela é bem simples de sintetizar. Essa coloração está descrita no procedimento enviado pelo professor Paulo. E aqui na parte inferior a gente consegue ver uma foto das minhas soluções de crescimento. As cores, elas são indicativos muito importantes, porque diferentes tamanhos do nanobastão têm diferentes colorações. A coloração esperada da nossa solução é um rosa claro. A gente espera que o nosso nanobastão tenha uma absorção específica em 904 nanômetros, que corresponde à energia necessária para induzir a tautomeria de valência do complexo que a gente vai sintetizar. Então, a gente precisa de um tamanho específico para que a gente tenha essa absorção em 904 nanômetros. Para evidenciar a formação das partículas em forma de bastão, a gente pode realizar a microscopia eletrônica de transmissão e nesse caso a gente também pode observar espectros na região do visível e do infravermelho. Eles vão ter importantes, como eu mencionei sobre a cor, eles vão ter então importantes informações sobre o formato da nossa nanopartícula. Devido à sua estrutura, né, que possui dois eixos distintos, ela vai ter duas bandas de absorção plasmônica, já que existem esses dois eixos. Uma banda vai ser em aproximadamente 520 nanômetros, que vai ser referente à transição eletrônica na direção do eixo axial, que é esse eixo de menor comprimento aqui que eu especifiquei aqui. E também há uma segunda banda entre 650 nanômetros e 950 nanômetros, que está referente à transição eletrônica desse maior eixo, do eixo longitudinal, e essa variação, então, vai depender do tamanho desse nanobastão. Então, como eu mencionei, né, a gente vai buscar sintetizar um nanobastão que tenha um comprimento exato para que haja essa absorção em 904 nanômetros, visto que esse é o comprimento de onda que possui a energia necessária para induzir a transição intramolecular do nosso complexo. Aqui a gente pode ver o formato da nanopartícula que foi sintetizada. Ele teve certo crescimento, mas não chegou a formar um bastão, né? A gente consegue ver também o espectro na região do visível, que tem uma banda em 540 nanômetros, que é referente àquele estiramento de menor comprimento, como eu mostrei, e uma banda aqui com uma menor intensidade, o surgimento, né, dessa banda de menor intensidade, que é dessas partículas que acabaram se alongando um pouquinho, apesar de não terem formado um bastão. Para preparar, então, o nosso sistema híbrido, o complexo funcionalizado e o nanobastão de ouro devem ser dissolvidos em mesmo solvente e deixado em agitação por uma noite em condições anaeróbicas. Depois a gente vai fazer uma separação por centrifugação e aí, com as sínteses já finalizadas, as propriedades espectroscópicas vão ser avaliadas por ATR-XPS e as propriedades fotomagnéticas vão ser caracterizadas por magnetometria SQUID no estado sólido. Então, concluindo, a gente espera que haja um aumento da intensidade do campo elétrico do nosso sistema híbrido nas faixas de absorção plasmônicas do nanobastão e que seja correspondente ao comprimento de onda utilizado para induzir a tautomeria de valência do nosso complexo de cobalto, que é em 904 nanômetros. Então, com isso, a gente espera que haja uma maior porcentagem de fotoindução da tautomeria de valência do nosso complexo, que está ligado quimicamente na superfície dos nanobastões, e que essa percentagem de fotoindução seja maior do que a gente conseguiria observar no estado sólido ou em condições de nanoestruturação sobre substratos não plasmônicos.
Bom, é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição.